Boa noite. Hoje vamos falar sobre relevo e suas diferentes formas. O relevo é a parte superficial da litosfera, a camada sólida da Terra. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos seres terrestres. Em síntese, podemos definir o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Sendo assim, é basicamente o modelado terrestre. Essas diferenças são ocasionadas pelo tipo de estrutura geológica predominante nos locais. O relevo tem um papel importante na definição das atividades humanas, pois define qual atividades vamos exercer no local. O relevo terrestre é constituído a partir de fenômenos que dinamizam a crosta terrestre, podendo ser eles endógenos, internos ou exógenos, externos. As forças endógenas são aquelas que ocorrem a partir das pressões exercidas pelo magma. São conhecidas por forças endógenas o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo, atividades e erupções vulcânicas e os sismos, terremotos e abalos. As forças exógenas modeladoras do relevo são aquelas que atuam externamente, alterando as formas do relevo. As principais forças exógenas que modificam o relevo terrestre são as variações de temperatura. Esses fenômenos produzem uma atividade conhecida como erosão ou intemperismo. Esses agentes internos e externos vão, no decorrer do tempo, moldando e modificando as formas da superfície terrestre, alterando as formas do relevo existentes. O Brasil encontra-se na maior parte do seu território em zona tropical, onde há predominante uma elevada temperatura, com chuvas abundantes. Por esse motivo, os agentes modificadores do relevo que prevalecem são os exógenos, os externos. O relevo brasileiro, de modo geral, é um relevo antigo e desgastado, derivado dos contextos pré-cambrianos e paleozoicos, com predominância de planaltos acima dos 200 metros de altitude. Os escudos cristalinos compõem cerca de 36% do território brasileiro, enquanto que as bacias sedimentares ocupam cerca de 64% dos terrenos. Existem três pesquisadores principais que estudaram e definiram caracterizações do relevo brasileiro, sendo eles Haroldo de Azevedo, que levou em consideração principalmente a altitude dos terrenos, Assis, que levou em consideração não apenas a altitude, mas também os processos geomorfológicos, e Jurandir Ross, o qual baseou seus estudos a partir do projeto Radon Brasil, que mapeou o território brasileiro durante os anos de 1950 e 1980. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, possuindo 2.993 metros de altitude, na fronteira do Amazonas com a Venezuela, porém no lado brasileiro. Segundo estas caracterizações, os planaltos são entendidos como relevos residuais, geralmente acima dos 300 metros de altitude, e derivados de processos de erosão. São considerados planaltos os morros brasileiros, as serras e as chapadas existentes no território. Os planaltos brasileiros são circundados por depressões e podem ser de dois tipos: os de bacias sedimentares, compostos por várias coberturas sedimentares de ciclos erosivos passados, e os planaltos de núcleos cristalinos, que se encontram em áreas de dobramento antigos desgastados pelos processos erosivos. De modo geral, os planaltos são terrenos relativamente planos e que se situam em áreas de maiores altitudes do território brasileiro. São exemplos de planaltos brasileiros: Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Central, Planalto Atlântico ou Planalto Oriental, Planalto Meridional ou Arenito Basáltico. Já as planícies são unidades de relevo formadas por bacias de sedimentação mais recentes, originárias da deposição de sedimentares do Quaternário. Por ser bastante jovens, é um tipo de relevo ainda em processo de consolidação. Já as depressões constituem de terrenos rebaixados em relação às terras, ao seu entorno. Existem dois tipos principais de depressão: as absolutas e as depressões relativas. Globo Repórter. Oferecimento Crefisa. Precisa de dinheiro? Está negativado? Venha para Crefisa.